Bom dia, pessoal. Vamos dar início ao nosso tempo de estudo bíblico. Quero convidar você à oração nesse momento, a curvar sua cabeça. Vamos falar com Deus para que Ele nos guie nesse momento onde nós nos debruçamos sobre a Sua palavra. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, te bendizemos por essa manhã que nós estamos aqui, reunidos com o seu povo para aprender do Senhor. É o seu povo que se reúne em torno da palavra, ao redor da palavra, para ouvir a sua voz. Por isso nós pedimos que o teu Espírito Santo, nessa manhã, ministre aos nossos corações, para que essa palavra não chegue apenas à nossa mente, mas alcance o nosso coração, se transforme em prática no nosso dia a dia, que se transforme em hábito, Senhor, na maneira como nós vivemos. Por favor, nos ajude e nos auxilie nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bem, quero chamar a professora da manhã aqui na frente, melhor professora que existe. Os novos membros podem me acompanhar lá nos fundos, tá bom? Hoje as perguntas vão ser com o presbítero Paulo, já que o pastor está lá atrás. Fica aí, presbítero. Ah, pronto. Meu mouse resolveu parar de funcionar aqui, mas tudo bem. Hã? Vixe. Ah, vai demorar. Não está funcionando o mouse. Mas aí eu precisava... Não tem como, tem que mandar daqui. Não sei o que deu. Calor. Esse é. Tá. Posso perder. Não tem como. A TI está em dia. A TI está em dia aqui. Então, bom dia, pessoal. Estão bem? Tranquilos? Então, hoje nós vamos estudar a pergunta 105 do Breve Catecismo. Estamos na finaleira, na reta final. Falta só 105, 106 e 107, daí acabou. Quem diria, né? 100 e poucas perguntas, 100 e poucos, quase 100 encontros, mas estamos chegando ao final. E hoje a pergunta é, pelo que oramos na quinta petição? Vocês lembram? Conta aí nos dedos. Oi? Isso, não, mas pelo que a gente ora na quinta petição? Mas essa não foi domingo passado? Quem estava domingo passado? Isso. Então, na quinta petição, que é, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, pedimos que Deus, por amor de Cristo, nos perdoe gratuitamente os nossos pecados, o que somos animados a pedir, porque pela sua graça somos habilitados a perdoar de coração ao nosso próximo. Então é isso, né? A gente pede para que Deus perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E talvez nenhuma petição revele tanto a profundidade do pecado humano, a santidade de Deus e a necessidade da cruz quanto essa petição. Eu estava lendo aqui, né? E essa talvez seja uma das mais profundas partes da oração do Pai Nosso. E talvez a mais difícil de viver, né? Concordam?
né? Porque é fácil a gente pedir o pão nosso, né? É fácil, mas perdoar, e assim como nós perdoamos nossos devedores. E eu vou começar com uma pergunta. Com que frequência você pede perdão a Deus? Todos os dias, né? A gente pede perdão. Porque senão, né? Porque a gente peca todo dia. Então, e com que frequência você pede perdão às pessoas? Aí já vai ficando um pouco menos frequente, né? Ah, eu esqueci, o spoiler tá aqui na... E com que frequência você perdoa quem lhe pede perdão? Com que frequência você perdoa quem lhe pede perdão? Já fica, né? Depende do que a pessoa fez, né? Do como que ela pediu, se ela pediu perdão ou não, como que ela pediu, né? A gente já começa a colocar umas condições, não é? Podem falar, gente. Estamos aqui entre amigos. A gente vai chegar nessa parte. Então, gente, essa petição, ela fala sobre culpa, né? Justiça de Deus, expiação, graça e perdão ao próximo. Ou seja, ela fala do coração do Evangelho, né? Que é sobre perdão. Porque tudo começou, né? Lá na cruz com Jesus perdoando, né? Morrendo para perdoar os nossos pecados, né? E nos salvar. Então, é importante a gente observar duas coisas aqui. Deus nos perdoa por causa de Cristo, né? Porque Ele foi o sacrifício vivo, né? Que morreu lá na cruz em nosso lugar para que nós fôssemos perdoados e salvos. 2, esse perdão nos transforma para perdoar os outros, né? As outras pessoas. Ou pelo menos deveria ser assim. Ou seja, perdão recebido, perdão concedido. Né? É um ciclo, perdão concedido, perdão recebido também. Então, a gente tem 5 pontos aqui, não são 3, são 5, mas o primeiro é pecado como dívida. Então, a ideia central do livro é que o pecado, ele é uma dívida real, né? Não é algo fantasioso, alegórico, ele é uma dívida real que nós temos, né, com Cristo. Então, existe um padrão absoluto, que é a lei de Deus. Todo pecado gera obrigação de pagamento, né? Porque quando a gente tem uma dívida, a gente tem que pagar, né? Se a gente não paga, o que acontece? Oi? A gente recebe umas ligações, né? A gente recebe uns e-mails, né? As pessoas cobram, né? Cobrem, a gente tem que pagar. Se não pagar, podem colocar a gente na justiça, podem... Dependendo do que for, até bater lá na porta, né? Sair algemado. Graças a Deus nunca chegamos nesse ponto, né? Mas... E o salário do pecado é... Isso, a morte. Então, hoje, a cultura, né? A modernidade, ela fala muito sobre... foi só um erro, né? As pessoas falam muito de... eu acertei 1000 vezes, ninguém me elogiou. Um erro, nossa, todo mundo me condena, né? Um errinho, foi só... Todo mundo faz isso, não tem problema, né? Também tem uma frase que é... Nada errado se te faz feliz, né? Frases bem ali do inimigo, né? Mas a Bíblia, o que a Bíblia fala? Cada pecado é uma dívida moral diante de Deus, né? Então, não é só um errinho, só uma coisa boba, né? É uma dívida de verdade, uma dívida moral que um dia a gente vai ser, né, lá no final a gente vai ser, né, vai ser colocado tudo num telão, né? Imagina assim, um slide lá, nesse dia, tal coisa, nesse ano, né? E a gente vai ser cobrado por isso. Meu notebook não está ajudando hoje, mas então vamos fazer ao vivo. Então, eu coloquei essa imagem aqui, né, só para ilustrar, porque a falha em um diamante destrói o seu valor, certo? De que vale um diamante quebrado?
Nada, né? De que vale uma pedra quebrada? Não precisa ser um diamante, pode ser qualquer pedra, né? Qualquer cristal quebrado não vale nada, né? Do que vale uma cadeira dessa quebrada no meio? Nada, né? E da mesma forma, um pecado também viola toda a lei. Não importa se ele é grande, se ele é pequeno, né? Ele também viola toda a lei. O que vocês consideram pecado hoje? Podem falar. Uhum. 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 O que mais? Podem falar, dar nomes aos pecados. Podem ir falando aí. Isso. Podem falar, podem falar. Mentira. O que é pecado, Bruno? E aí, Rogério? Raiva, ira, orgulho. Tudo começou por causa do orgulho, né? E os senhores aí do fundo? Senhores do fundão? Uhum. Tipo o quê? É, igual a gente viu naquele slide, né? Ah, é só um erro. Ah, isso aqui, né, me faz feliz, então não tem problema, né? O que importa é ser feliz, né? É? Uhum. Sim. Sim. Uhum. Sim. Aí chega uma multa, a gente fica bravo ainda, né? Como assim? Ai, esse Detran. Xinga o Detran, né? Como se, né, não fosse nada, mas, né, mesmo essas pequenas transgressões da lei, né, também são transgressões. E a gente não quer ficar no prejuízo nunca, né? Igual você estava falando, a gente tem que levar lucro, tem que ter vantagem. Se não tem vantagem, não serve, né? Não tem mais aquilo hoje de você se doar, né, de algo de bom coração, de bom grado, né? Você tem que ter vantagem em tudo. Pode falar, Zé. O foco estava errado, né? Até porque uma cadeirinha é segurança para a criança, né? Se acontece alguma coisa, né? É uma. Sim.
É igual o cinto de segurança. Desde lá de criança a gente aprende, né? O cinto é para a segurança da pessoa, né? Mas a gente acha, não sei, a gente acha legal, né? Andar sem cinto. Não sei o que acontece, né? Então, e vocês acham que existe pecado pequeno? Pecado pequeno, pecado grande, pecados maiores, piores? Exato. Não sei se vocês já repararam, mas existe delegacia e tribunal, né, para pequenas causas, né, e outras coisas. Então, não importa se é uma calúnia, uma difamação, que é algo menor, né, aos nossos olhos, ou se é roubar uma bala, né, ou se é você matar alguém, que é o considerado o pior dos piores, né. Desde dessa mentira até essa morte, né, essa escala que a gente faz, tudo é pecado, né? Tudo é pecado para Deus e tudo é uma transgressão da lei. Então, não existe pecado e pecadinho para Deus. Eu já falei isso aqui uma vez em algum estudo e eu sofro muito com isso, porque eu fico assim, meu Deus, como que pode alguém, né, que, sei lá, roubou uma comida porque estava com fome, né, ser considerada tão pecadora quanto alguém que matou alguém a sangue frio, né? Mas, para Deus, é pecado. É pecado, e pecado é morte, né? E o que difere isso são as consequências que a pessoa vai ter, né? E ela pode sofrer aqui ou pode não sofrer nessa terra, né? O que a gente considera injusto. Mas a nossa justiça não é justa, né? A gente tem visto aqui no mundo, gente, a justiça é uma palhaçada, né? Não existe justiça aqui na terra. É tudo uma questão. A gente assiste muita série, muito filme de crime, assim, e de tribunal, né? E a gente vê que não é uma justiça, é uma questão de performance. O advogado que estuda mais, que performa melhor, que defende melhor, né? E os juízes corruptos, promotores corruptos, tudo para ganhar vantagem em alguma coisa, né? Então, é tudo corrompido. É tudo corrompido, né? Depravação total. Já entrando aqui, né, nos 5 pontos. Então, pode falar, Zé. Sim. 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 Alguém aqui gosta de história? Mara. Vocês lembram qual foi o... Ah, Helena também. Vocês lembram qual foi o estopim da Primeira Guerra Mundial? O que gerou a Primeira Guerra Mundial? O príncipe, né? E ele era bem tontinho, né? Não sei se vocês lembram. Lá estudando, ele era bem assim, né? Tipo, indiferente, mas para Deus não é, né? Claro. Mas isso foi o estopim da Primeira Guerra Mundial. Olha o que isso causou, né? Então, como vocês falaram, às vezes é uma frase, às vezes é uma palavra errada, às vezes é um olhar, né? Então, às vezes é uma mão, né, que pega algo que não deve. Então, qualquer coisa, de pequena a grande, é uma transgressão da lei. E, como a gente já falou, Deus, ele não mede pecado como a gente mede, né? Ele é justo, verdadeiramente justo. A gente acha que a gente é justo, a gente acha que quer fazer justiça com as próprias mãos, e tem coisas que dá muita raiva, né? Mas só Deus é justo para, né, medir ali os pecados e nos purificar de tudo isso. Então, a culpa, né, o ponto 2, é que a culpa, ela não é um sentimento.
né? A gente se sente culpado, né, às vezes por alguma coisa, mas ela é objetiva e não emocional, né? O que isso significa? Que a gente pode... Deixa eu ver se está aqui. Não. Então, eu posso sentir culpa sem ser culpado, né? Quem aí, às vezes, né, se sente culpado por alguma coisa que você não é culpado, né? Eu acho que todo mundo carrega uma ou algumas culpas na vida, né? Alguma coisa que aconteceu lá na infância, na adolescência, na juventude, alguma coisa que você acha que é culpa sua, mas não é. E também tem as pessoas que são culpadas e não se sentem culpadas. Esse deve ser bom, né? Deve ser bom você fazer coisas e não se sentir culpado, né? Mas existe. Então, existe esse tipo. E a consciência, é por isso que a nossa consciência, o nosso sentimento não é justo e não molda nada. Porque, por mais que a gente possa se sentir culpado, a gente também pode não se sentir culpado, sendo culpado, né? Então, ela não é um sentimento, é objetivo. Então, a gente fala que, se você não se sente culpado, então está tudo bem, o que importa é a sua consciência, né? Se você matou alguém lá, mas essa pessoa fez mal para alguém que você ama, então está tranquilo, né? Então, você está perdoado. Aqui, ó, a frase que eu falei para vocês, nada errado se te faz feliz. Essa frase é muito falada, mas totalmente diabólica, né? E o que a Bíblia fala, então? A consciência humana não é o tribunal final, né? Porque a nossa consciência é corrupta também, né? A gente acha que é justo, mas não é. E o tribunal final é a lei de Deus. Então, só lá no final a gente vai ser julgado verdadeiramente. Terceiro ponto é que perdão exige justiça satisfeita, né? E aqui entra o ensino do tabernáculo. Lá no Antigo Testamento, Deus mostrava que o pecado precisava ser tratado diante dele, né? Precisava ser levado diante dele, oferecido o sacrifício de sangue, né? Para então ele perdoar. E não era algo psicológico, era algo judicial. O que isso significa? Não sei se vocês lembram lá nos estudos dos primeiros livros da Bíblia, no Antigo Testamento, que tinha lá o tabernáculo, né? Aquelas tendinhas ali. E naquela época, para as pessoas terem acesso a Deus, não era igual hoje, que a gente só fecha o olho, às vezes nem fecha, né? Que a gente está aqui, a gente pode estar aqui, pode estar falando com Deus, né? Por conta do Espírito Santo, mas naquela época as pessoas precisavam ir até o tabernáculo. Não eram todos que podiam entrar, né? Eram sacerdotes, e no Santo dos Santos, que era onde ficava a Arca da Aliança, que era onde ficava ali representada a presença de Deus, só o sumo sacerdote podia entrar. E ele entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício de sangue. Então, imaginem, uma vez por ano. Imagina se a gente, né, lá o ano inteiro pecando 365 pecados ou 366, e aí um dia, né, para um sumo sacerdote ir lá e oferecer o sacrifício. Então, isso apontava, né, para Cristo. Cristo, ele é o cumprimento, né? Então, lá em Hebreus 9:12, alguém pode abrir, por favor? Pode ler daí, quem abrir primeiro. Tá difícil? Hebreus é difícil, né? Muito bonito esse versículo, né, gente? Jesus que entrou para sempre, de uma vez por todas, né? Então, Cristo entrou no verdadeiro santuário, né? O tabernáculo lá e a arca eram representações, né? Eram algo para a gente igual o templo hoje, né? Mas a gente consegue acessar a Deus, né? Porque nós temos o Espírito Santo. E uma única oferta perfeita, que foi... Oi? Isso, ele mesmo, Cristo, né? Nosso Jesus, e um perdão definitivo, né? Que lavou todos os nossos pecados. Então, o perdão, ele não é ignorar o pecado, de forma alguma, né? E Deus também não finge que nada aconteceu, né? Mas ele nos perdoa verdadeiramente. Às vezes a gente, né? Eu vou perdoar, mas eu não esqueço. Eu perdoo, mas eu não esqueço, né? Tá guardado lá na memoriazinha, e aí na primeira oportunidade que você tem, você
busca lá no fundo, mas lembra em 2005, né, quando você fez isso, falou aquilo, né? A gente é assim. Deus não é assim. Graças a Deus que ele não é assim, porque senão, imagina, gente. Imagina. Então, o perdão é justiça satisfeita em Cristo, tá? Isso é centro da fé cristã. E o perdão, gente, ele gera transformação, certo? Não adianta, né, a gente ser perdoado, receber perdão, se isso não nos transformar, né? Então, o perdão, ele nos transforma. Só podemos perdoar porque fomos perdoados. Da mesma forma que nós amamos Deus porque Ele nos amou primeiro, né? Então, nós só podemos perdoar porque nós fomos perdoados e nós devemos perdoar. Então, agora vocês devem conhecer essa parábola, né, do credor incompassivo, mas eu vou fazer uma leitura aqui para vocês, tá bom? Se vocês quiserem acompanhar, é em Mateus 18, 23 a 25. Mas eu vou contar numa forma de história, tá? Então, Jesus contou uma parábola para explicar isso. Ele disse que o reino dos céus é semelhante a um rei que decidiu ajustar contas com os seus servos. Trouxeram-lhe um homem que devia uma quantia absurda, uma dívida impagável, equivalente a milhões. Nem que trabalhasse a vida inteira, ele ia conseguir pagar essa dívida. Nem que vendesse todos os bens e a vida dele, ele não conseguiria pagar essa dívida. E como ele não podia pagar, o rei ordenou que fosse vendido junto com a sua família. Então o servo se lançou, está ali na imagem, né, aos pés do rei e suplicou: por favor, tenha piedade, tenha paciência, e eu pagarei tudo. Então o rei, movido de compaixão, não apenas concedeu esse prazo que ele pediu, mas ele perdoou toda a dívida, aniquilou tudo. Mas esse mesmo homem que pediu perdão saiu e encontrou um colega dele que devia uma quantia mínima, sei lá, 5. E ele o agarrou e exigiu o pagamento. O colega pediu misericórdia, mas ele se recusou e lançou ele na prisão. Quando o rei soube disso, chamou o servo e disse: servo malvado, eu te perdoei tudo. Você também não devia perdoar o seu irmão? Não devia ter misericórdia? Então o entregou aos verdugos. E Jesus conclui: assim fará meu Pai Celestial se não perdoardes de coração. Então, a parábola revela o absurdo espiritual, né, de receber a graça infinita e negar a graça. Então, eu coloquei essa imagem de um livro infantil, né, da gente contar a história infantil, mas eu achei muito boa, que é num quadrado, né, ele pedindo perdão aos joelhos ali do rei, e no outro, né, é uma parábola, né, que mexe aqui com a gente, né, tipo, mas a gente faz isso, não faz? Não fazemos isso? Não pedimos perdão e depois não conseguimos perdoar o nosso irmão, né? Então, quem entende o tamanho da sua dívida não consegue viver sem perdoar. Quem entende o que a gente fez, né, o preço dos nossos pecados lá na cruz, né, o que Jesus sofreu pela gente, não consegue viver sem perdoar. Eu sei que é difícil, né, mas somos chamados a perdoar. Então, novamente, a falta de perdão, ela revela desconhecimento da graça, né, porque nós só fomos perdoados pela graça, né, e orgulho espiritual. Então, são duas coisas bem pesadas, né, orgulho, lá, preceptor de tudo, e o desconhecimento da graça. Agora eu vou perguntar uma pergunta polêmica, tá? De acordo com a oração do Pai Nosso, o perdão divino está condicionado ao nosso ato de perdoar? Não? Por quê? Alguém acha que sim? Pode falar. Qual que é a última coisa que você falou? Sim, exato. Boa pergunta. Mas alguém quer colocar alguma coisa diferente? Alguém acha que sim? Está condicionado?
Sim. Sim. Mas aqui, levando em conta, né, esse versículo, assim fará meu Pai Celestial se não perdoardes de coração. Isso mesmo. Exato. Então, já vamos para a resposta, tá? Mas alguém acha que sim? Você acha que sim? Então vamos lá, resposta. Opa. Não, né? Ainda bem. Ufa, porque se tivesse condicionado, gente, imagina, né? Misericórdia da gente. Então, essa frase aqui, essa resposta, eu fiz com o pastor, tá? Então, é de confiança, tá? Então, não, a oração do Pai Nosso não está falando perdoa as nossas dívidas porque perdoamos, né, os nossos devedores, né? Nessa condição. Mas sim, assim como temos perdoado. Então, não é porque, mas assim como, né? Assim como deveríamos perdoar os nossos devedores. Então, aqui também eu trago esse versículo, né, de Efésios 4:32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, né, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então, esse versículo, né, ele explica tudo. Então, vamos avançando aqui, estou avançando o horário. Então, nós perdoamos por quê? Nós perdoamos porque fomos perdoados, perdoamos porque fomos regenerados, porque a graça nos transforma, né? Então, por isso nós devemos perdoar. E porque, o que o Jonathan estava falando, porque refletimos o caráter de Deus. Então, porque nós refletimos o caráter de Deus, e Deus não é um Deus perdoador, que nos perdoa, né? Que tem misericórdia. Então, porque nós refletimos o caráter de Deus, nós devemos perdoar o nosso irmão, né? Então, negar perdão é negar o Evangelho, na prática, é negar Deus, não é? Porque Ele é um Deus que perdoa e nós devemos refletir, né, o caráter dele. Então, o Evangelho, ele nos chama a olhar para Cristo, primeiramente, né, sempre olhando para o alvo, olhar para a nossa dívida e só então olhar para o próximo. E a gente faz o contrário, né? Acontece alguma coisa, a gente já aponta, né, o dedo ali, já não, mas fulano fez isso, fulano falou aquilo, mas isso deve ser a última coisa. É igual lá o versículo da trave no olho, né? Primeiro tira a sua trave do seu olho, para depois, né, olhar ali a do irmão, né? Então, por último, a gente olha para o próximo. E o perdão cristão, ele é radical, né? Vocês conhecem o 70 vezes 7? O que significa o 70 vezes 7? É literal? É literal? Oi? 490? E é literal. Então, se eu perdoar 490 vezes, não perdoo mais. Não vai ser 491, acabou. Se você chegou na minha vida quando eu estava lá no meu último perdão, já era, né? É assim, é literal? O que significa o 70 vezes 7? Isso. Todas as vezes que forem necessárias, né? Todas as vezes que alguém fizer alguma coisa, a gente precisa perdoar, né? Porque isso significa ilimitado, né? Então, o 70 vezes 7 significa sem limites. Nós devemos perdoar sem limites. E contínuo, de forma contínua e baseado na graça, né? Então, esse 70 vezes 7 é isso, é ilimitado. Então, o perdão cristão, ele não é um sentimento, uma fraqueza, né? Ah, aquela pessoa ali é muito boazinha, ela perdoa muito, é muito boba, né? As pessoas falam isso, né? E não é um esquecimento emocional. Ah, perdoou e esqueceu. Não, não é isso. É decisão. Você perdoar. Vocês já ouviram falar que perdão é uma escolha? É uma decisão? E é, né? É difícil, mas é. Então, é uma decisão baseada no Evangelho. Então, aqui, perguntas para vocês refletirem. Você entende sua dívida diante de Deus?
Não precisam me responder, estou aqui dentro de vocês. Você vive no perdão de Cristo? Você tem resistido em perdoar alguém? Se Deus, opa, ficou redundante. Se o perdão de Deus fosse condicional, onde você estaria agora? Eu ia colocar uma imagem de fogo aqui, mas daí ficou muito, daí eu falei, não, vou deixar aqui mesmo, assim, mais, né, tranquilo. Pois é, gente, e por que nós insistimos em condicionar o nosso perdão, né, ao nosso próximo? Sendo que Deus, né, não é condicional, e se fosse, a gente não estaria nem aqui, né, porque Ele nos perdoou. Então, aqui também, eu trago esse versículo de Lucas 23:34, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Porque Jesus foi a pessoa que mais foi machucada, né, que levou todos os nossos pecados. Foi aquele que sofreu a maior injustiça de todas as injustiças que a gente possa imaginar. Às vezes a gente acha, nossa, mas isso é injusto comigo, nossa, mas aquela pessoa foi injusta, estou sofrendo uma injustiça, mas nada pode ser comparado ao que Jesus sofreu por nós. E Ele, que sofreu tudo isso, pede para que Deus nos perdoe, porque nós não sabemos o que fazemos. Então, nós temos que refletir o caráter de Jesus, né? Dessa pessoa que é tão perdoadora, tão compassiva e tão misericordiosa. Então, para a gente resumir aqui a nossa lição, o pecado, ele é uma dívida real. A culpa, ela é objetiva, né? Não é um sentimento. O perdão exige expiação, né? Exige. Cristo pagou tudo e o perdão recebido gera graça concedida. Então, gente, aqui para finalizar, o Evangelho não apenas nos salva, ele transforma os nossos relacionamentos e transforma as nossas vidas, né? Então, guardem isso. Como sempre, né, eu trago uma sugestão de leitura para aqueles que gostam, né, de ler, né, que são devoradores de livros. E eu trouxe essa sugestão do Jonathan Edwards, que é, né, incrível nisso. E o nome do livro é Perdão para o Maior dos Pecadores. Quem será essa pessoa? Né, quem será? Então, ali tem o link do QR Code para quem quiser comprar. Depois também, se alguém quiser pedir o link. Vou esperar o Jonathan escanear o QR Code. Deu? Tudo certo? E agora, gente, eu queria... Falta 1 minuto, tem 1 minuto. Queria propor um momento de oração silenciosa, tá? Quero que vocês pensem em alguém que vocês estão com muita dificuldade de perdoar. Eu não sei o que essa pessoa fez para vocês. Pode ser alguma coisa grande, uma coisa pequena, mas alguém que tira você da graça, né? Como a gente fala, alguém que você tem muita dificuldade de perdoar, tá? Que vocês pensem nessa pessoa e façam uma oração, e aí eu vou finalizar com uma oração. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, porque nós temos livre acesso a Ti. Obrigada, Senhor, porque estamos aqui na Sua casa, Senhor, aprendendo de Ti, ouvindo de Ti, Te adorando, Senhor, Te louvando. Senhor, nos ajude, Senhor, nos ajude a compreendermos o preço da nossa dívida, Senhor. O preço, o valor, Senhor, do que foi pago lá na cruz. E nos ajuda, Senhor, a sermos misericordiosos e compassivos, a olharmos para Ti primeiro, Senhor, e depois para o nosso irmão. Nos ajude, Senhor, a perdoar, Senhor, a
perdoar verdadeiramente, de coração, aqueles, Senhor, que nos pedem perdão e aqueles que também não são capazes de nos pedir perdão. Em nome de Jesus, amém. Liberados para o café.